Olá pessoal, vamos começar hoje a nossa 7ª semana de aula, né, e 6ª aula no caso, porque na semana anterior eu não passei nenhuma atividade para que vocês possam colocar todas as atividades em dias, certo? Lembrando que o prazo final é dia 30, quem não entregar até essa data não vai poder reenviar essas atividades, ok? E hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior, que foi quando eu mostrei alguns comandos que nós podemos utilizar em banco de dados, tá? Nós estamos usando ainda o programinha MySQL Command Line Client, tá? Por linha de comando. Então, se vocês tiverem instalado tudo direitinho, vocês vão poder acessar essa janelinha aqui, correto? E para nós entrarmos aqui, para nós começarmos a manipular o nosso banco de dados, nós temos que dar entrada com a senha que foi definida anteriormente, tá? Então, recordando o que nós fizemos na semana passada, nós abrimos essa janela, entramos no MySQL, tá? Então, aqui, se eu utilizar o comando show databases, ele vai me mostrar todos os bancos de dados contidos aqui no meu computador, né? E para eu poder começar a trabalhar, começar a utilizar esses comandos SQL, eu tenho que selecionar um banco de dados. Como que eu faço isso? Utilizando o comando use, tá? Use quem? O banco de dados que eu vou utilizar, no caso, o banco aulas. Quando dá certo, vai aparecer aqui, ó, database change. Ou seja, eu escolhi o banco de dados que vai ser utilizado. Se eu colocar aqui no Show Tables, ele vai me mostrar todas as tabelas contidas no meu banco de dados, banco aulas, tá? Nesse caso, só está mostrando empregado, porque eu só cadastrei essa tabela, tá? Eu posso verificar as informações que estão contidas dentro dessa tabela utilizando o comando select. Tá? Select asterisco from empregado, ele vai me mostrar todos os dados contidos dentro dessa tabela. Se vocês repararem bem, tá? Nós temos hoje mais informações do que na aula anterior, tá? Porque foi necessário para mostrar algumas coisinhas aqui para vocês. Então, gente, nós paramos aqui semana passada e hoje vocês vão conhecer alguns outros comandos que podem ser utilizados, ou seja, no banco de dados, eu não apenas visualizo as tabelas, as informações contidas ali dentro, e simplesmente não insiro, eu posso manipular de diversas formas essas informações, tá? E o grande barato do banco de dados, dá para dizer que além dessa questão de armazenar as informações, são as consultas, porque eu posso visualizar essas informações aqui de diversas maneiras diferentes, tá? Mas para que isso aconteça, existem algumas cláusulas, algumas regrinhas que devem ser utilizadas para que nós possamos fazê-lo, tá? Então, a primeira cláusula que eu queria apresentar para vocês hoje é a chamada cláusula order by, tá? Esse comandozinho aqui, ele serve para selecionar a maneira como eu quero apresentar o resultado da pesquisa, tá? Ele vai ordenar de alguma forma as minhas informações. Essa aqui, pessoal, é a sintaxe utilizada pela cláusula order by. Reparem que eu vou utilizá-la em conjunto com o comando select, tá? Então, como que vai funcionar? Eu vou colocar aqui, ó, select asterisco from. De onde que eu quero selecionar? Da minha tabela, empregado. Select from empregado, tá? Pega a minha tabela empregado e eu quero que você ordene essas informações ou por código, por nome, por cidade, por sexo, tá? Vai ser mais ou menos assim. Então, se eu colocar aqui, select from empregado, order by nome em, ou seja, eu quero que você ordene para mim as informações da minha tabela empregado
por essa coluna aqui, olha o que ele vai fazer. Ele vai me mostrar a mesma tabela novamente, só que agora, ó, os dados, eles se encontram, como eu disse, em ordem alfabética, tá? O José Antônio continua tendo o código 1, só que aqui ele vai aparecer, ó, lá no final, porque ele está ordenando isso aqui por ordem alfabética, certo? A cláusula order by eu posso ordenar por mais de um parâmetro por vez, tá? Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, select from empregado, eu quero que ele ordene order by por sexo, tá? Então, ele vai ordenar, vai colocar na frente, ó, todas as pessoas do sexo feminino primeiro e depois as dos masculinos, tá? Agora, eu vou colocar mais de uma opção aqui, ó. Eu quero que ele ordene por sexo e depois por nome, tá? Veja o que vai acontecer aqui. Eu coloquei duas condições para que ele possa ordenar. A primeira condição, ó, é que ele ordene por sexo, tá? Aqui, do mesmo jeitinho que antes. Agora, uma vez que esteja ordenado por sexo, eu quero que ele ordene em sequência por ordem alfabética, tá? Então, aqui eu tinha, primeiro, quando foi só para o sexo, eu tinha Ana Maria, Rosana, Janice, Manuela e Aline. Agora, ele colocou primeiro a Aline, depois Ana Maria, Manuela, ou seja, ele responde isso aqui, né? Ele faz com o que foi mandado primeiro e, em segundo plano, ele ordena também por ordem alfabética, tá? Isso aqui, gente, vocês podem fazer em qualquer das outras colunas. Então, a cláusula order by ela é bem interessante, certo? Não é complicada, a sintaxe é bastante simples, tá? Eu vou acrescentar aqui embaixo, ó, quando nós quisermos ordenar por mais de um parâmetro, certo? Select from empregado, order by sexo, vírgula, nome. Então, aqui, ó, eu só vou colocando o nome das colunas. Quem que eu quero ordenar primeiro? Primeiro ordena por sexo, depois, se tiver como, ordena por nome, depois, se tiver como, ordena por código, por exemplo. Ele vai fazer o que for possível para que isso aconteça, certo? Além da cláusula order by, nós possuímos também a cláusula de restrição where, tá? Para que serve essa cláusula? Ela serve para restringir os dados que serão listados, tá? Eu coloquei aqui tuplas entre parênteses, porque cada uma dessas linhas aqui contendo a informação, nós chamamos de tupla, tá? Então, para eu definir essas restrições, eu vou fazer uso dos operadores lógicos. Esses operadores, pessoal, são os mesmos que vocês viram lá em lógica de programação, tá? Igual, maior, maior ou igual, menor, menor ou igual. Lembrando que aqui o igual é só isso aqui mesmo. Como eu disse, em lógica de programação, se eu não me engano, o igual são dois iguais, né? Aqui, um apenas já é suficiente. Então, como vai funcionar a minha cláusula de restrição where? Eu quero selecionar, select from empregado. Eu quero selecionar, eu quero que ele liste para mim apenas a pessoa de código 4. Select from empregado. Então, where nome, código emp seja igual a 4. Opa, não, 4. Tá? O que ele vai fazer para mim? Ele vai listar apenas a Rosana, porque é a única pessoa que possui o código igual a 4. Tá? Se eu colocasse aqui, select from empregado, where o código seja maior ou igual a 4, ele vai listar para mim de 4 para frente. Tá? Então, eu estou restringindo, eu estou definindo aqui, eu quero, mas eu quero isso especificamente, tá? Então, agora eu quero que ele liste para mim apenas as pessoas do sexo feminino ou do sexo masculino. Então, eu utilizo select from empregado, where sexo,
lembrem-se que eu sempre vou utilizar aqui o nome da coluna em questão, where sexo igual a M, tá? Então, ele vai listar para mim todas as pessoas cadastradas com o sexo masculino. Tal qual na cláusula order by, que eu posso ordenar por mais de um parâmetro, no where eu também consigo restringir por mais de um parâmetro, tá? Para que eu faça isso, eu vou utilizar então o AND também, que do inglês quer dizer e, né? Então, eu tenho aqui select from empregado, selecione da tabela empregado, onde o código EMP seja maior ou igual a 2 e o código EMP seja menor ou igual a 5. Reparem, pessoal, que quando eu for fazer essas condições compostas, vamos dizer assim, eu sempre tenho que repetir o nome da coluna em questão, tá? Então, aqui, se eu quiser, por exemplo, colocar ali entre um e outro, select from empregado, where código EMP seja maior ou igual a 3, and código EMP seja menor ou igual a 7. Então, ele vai exibir aqui pra mim, ó, 3, né, maior ou igual, então 3 enter, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu restringi, certo? Ah, eu posso juntar aqui a restrição where e depois eu posso ordenar essas informações? Posso, tá? Então, vamos continuar aqui, ó, select from empregado, onde as pessoas sejam do código entre 3 e 7, tá? Order by, eu quero que ele ordene isso aqui pra mim por nome. Order by emp. Então, ó, ele selecionou as pessoas entre 3 e 7, só que agora ele exibiu pra mim o nome dessas pessoas em ordem alfabética. Então, gente, eu posso ir concatenando essas informações, eu posso ir modelando a minha consulta da maneira que for mais prática, tá? Eu posso ir colocando uma série de condições ali para eu conseguir um resultado específico, tá? Eu coloquei aqui no finalzinho um outro exemplo, select from empregado, onde o código seja maior ou igual a 2 e menor ou igual a 9, cuja cidade seja Palmas e cujo sexo seja feminino. E que ele ordene isso aqui por ordem alfabética, por nome, tá? Então, vamos ver o que ele vai retornar para mim, eu colocando isso aqui, ó, select from empregado, where código maior ou igual a 2 and código EMP menor ou igual a 9 and cidade EMP seja igual a Palmas, lembrando que todos os nomes têm que ser entre aspas, and sexo seja igual a F. Então, eu estou colocando aqui uma série de condições para ele me retornar um resultado. Eu quero que ele me liste para mim apenas as pessoas que estejam entre esses dois códigos, tá? Que seja da cidade de Palmas, que seja do sexo feminino. Eu quero ainda que ele ordene os possíveis resultados disso aí para mim em ordem alfabética. Ordene por nome. Vamos ver se vai sair alguma coisa. Aqui, ó. Eu tenho 4 tuplas, eu tenho 4 pessoas que se encaixam nesse perfil, tá? Pessoas que moram em Palmas, que são do sexo feminino, que mais? Que o código esteja entre 2 e 9, tá? E aqui eu listei tudinho em ordem alfabética. Entendido, pessoal? A aula, para não ficar muito extensa, eu vou parar aqui. Na segunda videoaula eu vou continuar com as outras cláusulas, os outros comandos, ok? Até já!